seja o nome do Senhor nosso Deus. Quero glorificar a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez aqui, canal Rascunho da EBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 10, lição da classe dos jovens, lição bíblica da classe jovens do terceiro trimestre, que tem como título geral Imitadores de Cristo, ensinos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos. E a lição de número 10 nos fala sobre purificar o coração. Quem segue a Cristo purifica o coração. É uma lição prática de ordem doutrinária e que conta-nos o texto aqui proposto, Mateus capítulo 15, a partir do verso 18, mas é bom dar uma olhada em todo o texto de Mateus capítulo 15, onde vamos ver o fato dos escribas e fariseus ter viajado para Jerusalém, de Jerusalém para Galileia, aliás, né? Isso já indicava que a fama, a reputação de Jesus já havia se espalhado, né? E dentro desse texto também, no versículo 2 a princípio, nós vamos ver que ele trata das tradições dos anciões, que era a lei, que não era a lei de Moisés, e sim a lei oral, a tradição oral. A lei dos anciões era a tradição oral, né, baseada na interpretação da lei. Então eles, dentro desse texto, os comentaristas aqui da lição, ele vai focar nessa questão de purificar o coração, mas é bom que se diga, dentro desses textos do Mateus capítulo 15, é que vamos ver toda a base contextualizada aqui de Mateus capítulo 15. Deixa eu pegar aqui uma Bíblia de estudo pentecostal, tá certo? E vamos trabalhar aqui essa questão desse texto, né? Como eu disse, essa lição tem a ordem, ela vem trazendo um assunto, um cunho doutrinário, né? Quem segue a Cristo purifica o coração. Em Mateus capítulo 11 e versículo 28, que é o texto principal que eles chamam aqui na revista dos jovens, está escrito assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. No resumo da lição diz: o cerne do cristianismo é a transformação de vida, mudança de caráter e comunhão com Jesus. Isto é um fato, porque quem não purifica o coração, quem não tem o coração purificado, está com problema de ter recepcionado mal a palavra, ou não ter ouvido, não ter e não praticar. Então, na epígrafe do texto vai dizer a tradição dos anciões. Nessa tradição dos anciões não era a lei de Moisés, e sim uma tradição oral baseada na interpretação da lei. Eles lavavam as mãos como cerimonial para promover as impurezas, e não por higiene pessoal, conforme Marcos capítulo 7, verso 2 a 4. Prosseguindo ainda essa base, dentro desse estilo clássico dos rabinos, Jesus respondeu às acusações dos escribas e dos fariseus com uma pergunta, já que eles haviam acusado Jesus, né, e seus discípulos de terem transgredido os ensinamentos, né, os ensinamentos antigos dos rabinos, né. Eles, por sua vez, acusou Jesus de ter transgredido o mandamento de Deus. Jesus, por sua vez, já acusa eles, dizendo que eles estavam transgredindo, né, os mandamentos de Deus. Os escribas e fariseus colocavam seus conceitos acima da revelação de Deus. Nos dias atuais isso está acontecendo também, não é? Tem gente que coloca os RIs das igrejas, os costumes dos movimentos deles acima da revelação bíblica da palavra de Deus. Outros criaram nova revelação. Palavra revelada, Bíblia revelada, como que Deus fosse menino, não é? A Bíblia e todo o conteúdo não é engessado, porém o que Deus precisa, o que o homem precisa para a salvação já está inserido na Bíblia. Então não tem essa nova revelação. Isso é um perigo.
né? E Jesus veio trazendo um ensinamento no Mateus capítulo 15, toda essa epígrafe do texto, nós vamos ver que até no versículo 20 ele segura toda essa demanda. E Marcos capítulo 7, versículo de 1 a 23 também vai fazer a narrativa desse assunto, né? Então, quando vamos observar que esses conceitos, esses ensinos, os escribas do fariseu colocavam seus conceitos acima da revelação de Deus e ainda assim afirmavam que lhe obedeciam, né? Então, Jesus estava se referindo a uma prática da qual as pessoas consagravam seus bens a Deus a fim de usá-los como benefício próprio, né? E não em prol dos outros. Por exemplo, os pais, se os pais precisassem de dinheiro, os filhos tinham uma desculpa para não ajudá-lo, dizendo que seus recursos já tinham sido consagrados a Deus. Então essa estima, essa artimanha, livrava os filhos de honrar os seus pais e de os cuidar deles na sua velhice. Em Mateus capítulo 15, versículo 3 e 9, Jesus responde, né, quando vamos ver aqui, ele começa dizendo assim: e ele, porém, respondendo, disse: por que transgride vós os mandamentos de Deus para a vossa tradição? Então Jesus ele já vai logo questionando eles. No versículo 4 ele prossegue dizendo assim, ó: porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e tua mãe, a quem maldissesse, e quem maldizer o seu pai ou mãe, que morra de morte, né? Então isso está inserido no Pentateuco, né? Também esse texto. Quando vamos ver do capítulo 4 até o capítulo, do versículo 4 até o versículo 9, Jesus estava se referindo a essas práticas, não é? E, enfim, do capítulo 10, do versículo 10 até o versículo 14, e Jesus começa a trazer essa questão. Ele repreende os escribas e fariseus por estarem obcecados pelas tradições e não cumpriam os mandamentos mais simples, ou seja, queriam dificultar as coisas. Nos dias atuais é assim. Às vezes as pessoas dificultam as coisas, dificultam os relacionamentos, dificulta o amor que é benigno, né? E você acaba criando problema com o irmão, criando problema com o outro. Então, jovens, precisamos pensar dentro da proposta que Jesus tratou e contestando toda a tradição dos fariseus, né, que eles colocavam sempre acima dos contextos bíblicos da palavra de Deus. Podemos entender que essa questão Jesus reprova e se preocupa tanto com a lavagem cerimonial e as regras alimentares rígidas que era proposta ali, e não dar importância ao caráter. Ambas as recriminações de Jesus foram consequência de acusações dos escribas e fariseus, descrito em Mateus capítulo 15. Aqui no versículo 2 diz assim, ó: por que transgredis os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavem as mãos quando comem pão. E Jesus prossegue, não é? Quando no versículo 15 ao versículo 20, que Jesus trata das pessoas que pensam no seu coração isto que ela é, ou seja, mas como é que os pensamentos nascem no coração, a fonte de toda reflexão, por meio dessa visão da audição e dos demais sentidos. A matéria-prima da nossa ação é o que recebemos na mente e permitimos que chegue ao coração. É isso que Jesus vai fazer a tratativa. Então ele prossegue aqui dizendo, versículo 15: e Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmo está sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entrar pela boca desce para o ventre e é lançado fora. Ou seja, mas o que sai da boca procede do coração. Isto contamina o homem, porque procede do coração e procede os maus pensamentos, né? As mortes, adultério, prostituição,
frutos, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, por essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então eles se preocupavam com coisas tão insignificantes, e as coisas simples da doutrina da palavra de Deus eles negligenciavam. E Jesus contestou essa situação que eles estavam passando ali, né? Então ele estava permitindo que todas essas coisas ruins chegassem ao coração. Davi, por exemplo, expressou todo o conteúdo quando ele diz assim, no mesmo conceito, focalizando, e ele diz assim, desta maneira: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119, no versículo 11. Então encontramos o mesmo conceito, mas focalizando a ação negativa do Salmo 1, Salmo 101, verso 3, que diz: não porei coisas más diante dos meus olhos. Paulo descreve o cristão como aquele que lava cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então o cristão como aquele que leva cativo todo o entendimento da consciência, da obediência a Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, verso número 5. Então, quando vamos fazer a tratativa disso tudo, nós vamos observar que Jesus, ele traz um contexto dentro desse fator de obediência, né? E no comentarista aqui ele trabalha, por exemplo, o tópico de número 1, como é maravilhoso servir. Tópico de número 2, Jesus e os fariseus. E o tópico de número 3 é cuide do seu coração. O subtópico diz assim, o subtópico 1 do tópico 1 também. A condição extenuante de quem tenta viver longe do Pai. Vivemos na sociedade de informação, de novas tecnologias, entretanto todo avanço não faz com que a nossa vida se torne assim, mais leve. Carregamos um fardo extenuante. A bem da verdade, essa é uma constatação que o pregador já aponta no livro de Eclesiastes, onde ele trabalha dizendo que a vida sem Deus é fugaz, é fútil. No capítulo 2 de Eclesiastes, versículo número 17, e no capítulo 12, versículo 8. É por isso que em Mateus 11, verso 28, o crente da promessa diz assim, o cerne, aliás, da promessa divina, e todos aqueles que desejam seguir é o acesso a uma condição existencial do descanso e paz. Viver não pode ser um fardo, mas sempre um dom. Então, tornemos a vida, nós podemos fazer a nossa vida melhor, obedecendo a Deus, crendo nas suas promessas e lendo a sua palavra, aprendendo com a sua palavra. Precisamos, para termos uma vida um pouco mais de mais abrangência, de paz, de tranquilidade. Por quê? Porque quando você se perturba fácil no seu coração e que você começa a praticar atos que não servem a Deus, não glorificam a Deus, por exemplo, idolatria, começar a ser ranzinho demais, as coisas simples você não trabalha, quer complicar as coisas, calma. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é simples, e Jesus é simples e trabalha com coisas simples, Quando vamos ver nesse contexto, nós vamos ver que essas tradições, segundo os sábios, os fariseus, então Jesus ele repreende, ele vai falar severamente por não entender o verdadeiro espírito da lei que os advertiu os discípulos. Então Jesus ele trabalha dentro de uma visão totalmente para desapegar dessas mazelas, dessas maledicências, essas armadilhas, diríamos, essas raposinhas. No subtópico 2 diz assim, a maravilhosa oferta ao Senhor ou do Senhor. Diante da condição de condição continuamente sofrida da humanidade, a
apartada de Deus, uma vida escravizada pelo pecado, é subjugada debaixo da opressão maligna. O Salvador oferece a filha e filhos de Adão uma mudança radical de vida, em troca de um compromisso, troca de uma bagagem por uma vida de compromisso, uma vida de amor, uma vida de graça e, por que não dizer, uma vida de paz. Então, quando vamos trabalhar e entender todo o propósito de Deus, dentro desses quesitos, ele trabalha reprimindo o poder da boca. O que entra não faz tanto mal assim. O que faz mal é o que sai. Então, porque eles estavam preocupados em lavar as mãos, isso e aquilo, começaram a criar picuinhas, como chamamos, E Jesus disse: não, vocês estão tudo equivocados, porque vocês falam de uma boca, E as suas falas saem como flecha, Atacando e depreciando e, sabe, sem nenhuma base. Jesus reprimiu esse tipo de ação, porque isso era prejudicial, não só aqueles discípulos, mas todos aqueles que fosse porventura se tentasse exemplificar por essas questões, Como aquilo estava se levando muita gente a essa situação, Jesus ele trabalhou essa proposta trazendo a visão de que o reino de Deus é simples, de que o reino de Deus, que as coisas de Deus é coisas simples, Para que é bom servir a Deus, é maravilhoso servir a Deus, mas com coisas simples, Tudo devemos render graças ao Senhor. Então, o convite para um compromisso de amor, Então, proliferar na sua naturalidade, ou seja, na atualidade, o pseudo-evangelho, do qual as pessoas são manipuladas e a acreditar no cristianismo descompromissado, sem qualquer nível de santidade ou renúncia. Isso não é fé em Jesus, na verdade, é uma ilusão diabólica. Então as pessoas estão barganhando. Lá na lição de adultos, nós estamos estudando sobre os ataques do inimigo contra a igreja, a sutileza de tudo, quanto ele vem com tanta facilidade, como que não quisesse nada, e vai atrapalhando a vida das pessoas constantemente, Constantemente. Então precisamos tomar cuidado, precisamos nos atentar para essas anomalias que vêm aparecendo dentro do contexto da igreja, tá certo? Menos Jesus e mais as coisas, É isso que está acontecendo. E que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos servi-lo com alegria, Num versículo, num tópico de número 2, está escrito assim: Jesus e os fariseus. Então, quando vamos trabalhar essas tradições, essa questão dessas formalidades totalmente desnecessária, Jesus ele reprime esse tipo de ação. Ele reprime esse tipo de anomalia, Quando vamos ver aqui no texto, propriamente dito, e na nossa lição, subtópico 1 do tópico 2, assim: Jesus é a verdadeira fé. Durante todo o ministério de Jesus, ele se viu de embates com religiosos de sua época, e havia vários grupos que lutavam pelo monopólio da verdade religiosa, Mas Jesus não entrou nesse embate, pelo contrário, esses embates eram infrutíferos, até hoje são, O seu ministério foi dedicado às pessoas que renunciou os princípios do reino. Então, a busca contínua das condições para ensinar sobre uma vida espiritual saudável e frutífera. Em Mateus capítulo 15, ele trabalha uma longa discussão entre Jesus e os fariseus, em que o cerne do embate é a desobediência cerimonial dos apóstolos em relação aos protocolos de higienização alimentar. No versículo 1 e 2, nós vamos já descobrir isso logo de cara. Então, o cristianismo não diviniza pessoas, por mais santa que elas sejam,
por muito menos tradição, muito menos as tradições do nosso respeito, é sempre ao Deus Criador e a dignidade da vida que Ele nos deu e nos criou, ok? Então Jesus, ele trabalha toda essa visão dentro de uma proposta que ele trabalha diante de uma mudança, pedindo, entendendo, fazendo eles crescer, entender ao povo que essas coisas não faziam, esses embates não traziam frutos, era infrutífero, não é? E Jesus, ele vai falar da invalidade das palavras, né? Quando ele vai dizer invalidar-se a palavra, né? Então devemos estar sempre atentos para que os métodos que se usam para invalidar a palavra de Deus, por exemplo, esquecimento; segundo, reinterpretação; terceiro, raciocinalização; quarto, ignorância; cinco, simples a desobediência. Nós vamos ver isso na Bíblia de Estudo Scofield, né? Ele tem aqui um assunto interessante que tem a Bíblia. Minha Bíblia, cadê? Aqui, certo? E nós vamos ver isso dentro do comentário do próprio livro aqui de Mateus capítulo 15, né? E Scofield, ele faz uma observação, vai fazendo dentro das suas rodas, no seu estudo de rodapé, ele vem trazendo assim, essas bases, né, para que possamos entender. E ele disse para os fariseus: invalidaste a palavra de Deus, né? Dentro da leitura que nós estamos aqui discorrendo em Mateus capítulo 15, que é a base da nossa revista, da nossa lição de hoje, né? É o textual da nossa lição. Aí nós vamos ver aqui, ó: como jamais honrará o teu pai e sua mãe, e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. E Jesus foi muito enfático dizendo hipócritas, né? Jesus, ele foi enfático nisso. Então, quando vamos ver, ele primeiro, ele trata do povo, se invalidar vai esquecer da palavra, né? Primeiro, isso traz um prejuízo, que é o esquecimento. Depois, uma reinterpretação, como que se a palavra não tivesse validade nenhuma. Então essa reinterpretação é que vai dar um tom melhor, vai dar uma nova ordem, uma nova cor, enfim, tentando deturpar a palavra de Deus. Depois também uma raciocinalização, né? uma racionalização, trazer uma nova racionalidade para a palavra. Depois ele aponta que isso é ignorância, né? E ele fala que isso é simples, é uma desobediência, né? Pautada dentro das palavras de Jesus, que ele aponta aqui de forma muito objetiva, ok? E assim sucessivamente. Tenhamos cuidado para que possamos não relativizar a Bíblia e deixa a Bíblia falar, deixa a Bíblia, faz que ela se cumpra em nossa vida de forma positiva, obviamente, né? E no tópico 3, o comentarista coloca aqui: cuide do teu coração. É mais fácil ensinar a limpar o coração do que o coração. É mais fácil ensinar a limpar o corpo do que o coração. Então, os fariseus eram pragmáticos, isto é, estavam preocupados apenas com os resultados imediatos, objetivamente mensuráveis. Até os dias atuais, nós temos visto muitos falsos mestres, outros fariseus, que concentram-se em discutir sobre regras humanas, controláveis, e precisamos reconhecer que tudo é muito mais fácil criar um conjunto de proibição, né, de proibições do que ensinar as pessoas sobre a responsabilidade da liberdade cristã. Primeiro, aí nós temos aí o desafio de estar mais próximo do que estar mais próximo do que isso. Imagina, em geral as pessoas têm muita dificuldade de assumir os seus erros e fracassos. Isto é por um motivo simples. Ao fazer isto, elas reconhecem aí que o problema tem como origem seu terrível coração, extremamente o mestre. Exatamente por isso ele vai e demonstra em Mateus versículo 19 do capítulo 15, somos convidados a vigiar constantemente
para que assim possamos vencer as armadilhas da nossa natureza adâmica, sempre inclinada ao mal. Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos atentar, jovens, atentar, ter atenção à palavra de Deus, tudo quanto Deus nos fala por meio da sua palavra, ok? E espero poder ter ajudado, né? Mas nós temos aqui os desafios, né? Os desafios de estar mais próximo do que pode ser do que se imagina, como não contaminar o coração. A princípio é apresentado aí Provérbios capítulo 4, verso 23, né? Ainda que totalmente válido para os nossos dias, para os dias atuais, né? Porque estamos peregrinos espirituais na terra, ok? Um coração purificado faz que vivamos sem máscara, que tenhamos sorriso, que espalhe a glória de Deus onde quer que passemos, né? Então, uma vida, um coração purificado, ele não dá trabalho, ele trabalha, é uma pessoa totalmente ativa, aliás, é ativa na obra, ativa nos seus afazeres, enfim. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando de forma gloriosa em nosso coração. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, você pode se inscrever no nosso canal. Se você já é inscrito, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que esse link para que chegue para mais pessoas e as pessoas tenham aí alcance a palavra de Deus, tá certo? Que Deus abençoe as vossas vidas. Um abraço a todos, até a próxima, se Deus assim nos permitir.